Chegamos a mais um vídeo, o meu primeiro vídeo de 2025 e calhou de ser num domingo, então não poderia ser diferente. Hoje eu trago a vocês os preparativos e as projeções para essa semana por meio do calendário econômico, comentando todos os eventos econômicos que tendem a implicar em volatilidade nos principais mercados e, claro, dentro do mercado cripto. A gente vai comentar um pouquinho sobre como foi a última semana, como os dados de mercado de trabalho implicam na volatilidade do Bitcoin e como o mercado pode continuar digerindo os últimos dados econômicos reportados na última semana. Falo com vocês sobre isso, as expectativas dessa semana e muito mais logo após a vinheta. Vem comigo! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Inicialmente, como sempre, peço a você que me assiste para que deixe o seu like nesse vídeo e um comentário logo aqui abaixo, se possível. Esse é o meu primeiro vídeo de 2025 porque, infelizmente, logo no começo do ano, ali pelo dia 3, eu tive um episódio muito triste. Eu acabei sendo assaltado aqui no Rio de Janeiro e perdi todo o meu material de gravação, telefone, computador, microfone. Enfim, então estou começando do zero com o microfone novo. A gente pode ver que eu ainda não estou aqui dentro do meu cenário ideal. Muito provavelmente na próxima semana já estarei, mas peço inclusive o seu feedback em relação à qualidade da imagem, do vídeo, como também do áudio, ou seja, aqui do som, beleza? E inclusive se você quiser saber o que aconteceu comigo, eu vou explicar para vocês em um outro vídeo. Esse vídeo foi ao ar no Clube de Membros na semana passada, que é isso aqui, ó. Isso vai te salvar. É um vídeo onde eu falei basicamente, né, através de um relato, o que aconteceu comigo, quais foram os mecanismos de segurança que eu tinha ativado, quais foram os mecanismos de segurança que eu aprendi para num caso como esse ser assaltado com o seu telefone desbloqueado, o que você pode fazer para tentar, né, mitigar as suas perdas ao máximo possível, beleza? Então já comecei o ano dessa forma, mas de alguma forma tentei alertar aqueles que estão sempre com a gente lá dentro do clube de membros. Então se você faz parte do nosso clube, esse vídeo está disponível para você. Se você ainda não faz parte, se torne agora mesmo para receber não só essa vantagem, que é um grande relato, como também outras mega vantagens que a gente oferece aqui dentro da nossa comunidade, beleza? Iniciando com vocês, direto ao que interessa, agora sim, nessa primeira semana do ano eu fiquei off aqui do canal, mas óbvio, eu vi o que estava acontecendo. A gente viu uma primeira semana basicamente trazendo pra gente sobre um pilar forte da economia norte-americana, o mercado de trabalho. Vimos o payroll e dentre outros dados econômicos relacionados ao mercado de trabalho vindo de certa forma muito robustos, ou seja, diminuindo em muito as possibilidades de um novo corte de juros, já que, eventualmente, quando você tem um pilar da economia como o mercado de trabalho muito aquecido, isso tende a gerar mais inflação. E se a inflação tende a subir com a economia aquecendo, obviamente o Fed não vai cortar os juros em meio a isso. Ele vai manter a taxa inalterada e, nesse momento, é a probabilidade maior que o mercado está estipulando depois dos dados divulgados durante a semana passada. Então, nesse momento, quase 97% de chance para que não tenhamos um corte de juros no dia 29 de janeiro, na primeira reunião de políticas monetárias dos Estados Unidos. Então, payroll veio acima do previsto, a taxa de desemprego caiu nos Estados Unidos, projeção era de 4,2 e veio em 4,1, e não só isso, o payroll veio no seu maior nível, superando quase em dobrado as probabilidades que o mercado já trazia, mas veio o seu maior nível em 6 meses. Há 6 meses a gente não via um payroll tão forte, o que mostra pra gente que esse pilar de fato está voltando a aquecer, e se ele está voltando a aquecer, dificilmente a gente vai cortar juros nesses 2 primeiros meses do ano. Então, nesse momento, as probabilidades são remotas para um corte de juros, e se a gente for olhar aqui para a próxima reunião no mês de março, as probabilidades também seguem muito abaixo para o novo corte de juros. Nesse momento, apenas 23% contra 75% da gente manter as taxas inalteradas na principal economia do mundo. E claro que fatores como esse, que mostram pra gente um mercado de trabalho muito saudável, né, muito robusto, tende a trazer, de certa forma, um sentimento ruim ao mercado de renda variável, pelo menos dentro de um cenário de curtíssimo prazo, porque muita gente aguardava que poderíamos ver a continuação do corte de juros da taxa básica norte-americana, ou seja, assim como terminamos o ano de 2024, a expectativa era para vermos novos cortes durante o ano de 2025. Isso já não acontece, na verdade a gente não tem certeza, mas possivelmente já não vai acontecer no primeiro mês do ano. Na segunda reunião de políticas monetárias, no mês de março, a possibilidade nesse momento indica para a gente que também não aconteça, e isso naturalmente traz uma movimentação negativa no curtíssimo prazo para os ativos de renda variável. Estamos falando dos principais índices da Bolsa norte-americana, como também o mercado dos criptoativos, o mercado de ativos de risco.
Ou seja, o que traz essa queda de forma resumida é o mercado reduzindo as probabilidades de corte de juros durante o ano de 2025, depois da força que o payroll ficou registrado na última sexta-feira, e não só o payroll, como os JOLTS, dentre outros dados econômicos. Para essa semana, o Bitcoin começa a semana com os compradores tentando retomar o controle, com o foco no payroll, ainda digerindo os dados que foram divulgados na semana passada, mas de olho no calendário econômico para essa semana. Então, em termos de dados econômicos, segunda-feira vai ser um pouco mais morna, possivelmente o mercado ainda vai digerir o que aconteceu na última sexta-feira, com a divulgação do payroll, a taxa de desemprego ficando abaixo das expectativas, mostrando que menos pessoas estão ficando desempregadas. A terça-feira traz pra gente um novo ar, A gente já começa a ver na Europa o índice de percepção econômica, tanto na zona do euro como também na Alemanha, e um índice importante nos Estados Unidos, que é o IPP, que é basicamente a inflação ao produtor. Se temos inflação ao produtor na terça-feira, na quarta-feira veremos o famoso CPI, a inflação ao consumidor, um dos principais índices de inflação acompanhados nos Estados Unidos. E claro, o que a gente quer que aconteça aqui é que a inflação se mantenha dentro dos trilhos, se mantenha estável, porque se ela se mantém estável, a probabilidade de um possível novo corte de juros aumenta um pouquinho pra gente. É justamente o que a gente quer que aconteça, porque cortes de juros naturalmente trazem movimentações positivas a mercado de renda variável, consequentemente ao mercado dos criptoativos. Ainda na quarta e quinta-feira, veremos discursos de membros importantes do FOMC. A gente vai entrar muito em breve em um período de blackout, aquele período onde os membros não podem dar entrevistas, opiniões sobre a situação econômica do país norte-americano. Então eles devem falar tudo o que eles têm para falar durante essa semana. Na próxima, muito provavelmente, eles já não poderão falar. Então Kashkari vai falar, Williams vai falar, dentre outros também. E veremos o livro bege sendo reportado, bem importante, geralmente traz volatilidade aos mercados, que é um livro que é divulgado sempre mais ou menos 15 dias antes ali da reunião do FOMC. Partindo para quinta-feira, veremos alguns dados importantes nos Estados Unidos, aqueles que a gente já conhece de todas as quintas, pedidos iniciais e pedidos contínuos por seguro-desemprego, e nessa quinta em específico veremos relatório de empregos, o índice de atividade industrial nos Estados Unidos, como também o importante índice de vendas no varejo, que geralmente traz para a gente uma visão do consumidor sobre a sua economia. Então, geralmente, quando esse dado é divulgado, a gente vê sim bastante volatilidade pelos mercados. Então atenção, principalmente a quarta-feira e a quinta-feira dessa semana, porque quarta veremos o CPI e na quinta veremos essa bateria de dados econômicos. Além disso, na parte da noite, por volta das 11 horas do horário de Brasília, veremos uma bateria de dados econômicos sendo divulgados na China. O mercado vai reagir a esses dados muito provavelmente na sexta-feira. Então o PIB referente ao último trimestre do ano passado, veremos a produção industrial, vendas no varejo, além também de dados relacionados ao mercado imobiliário chinês, que tende a ser um dos principais pilares da economia. Fechando pra gente a semana, se na quarta-feira vimos dados de inflação nos Estados Unidos, o PPI na terça, o CPI na quarta, na sexta-feira o mesmo dado será reportado lá na zona do euro. A zona do euro que inclusive trouxe diversos cortes de juros em 2024, a sua próxima reunião de políticas monetárias vai ser no final desse mês, no dia 30, ou seja, esse dado de inflação é bem importante, vai mostrar pra gente quais são as chances de uma probabilidade de corte de juros ou então manter a taxa inalterada, como deve acontecer nos Estados Unidos. Por fim, não menos importante, nos Estados Unidos veremos outros dois dados importantes: construção de casas novas e a produção industrial. Esses dois dados fecham pra gente uma semana que tem de ser para lá de movimentado. Então o mercado vai iniciar primeiro tendo ali basicamente uma digestão do que aconteceu na última semana com o payroll e os dados de mercado de trabalho que foram divulgados. A partir de terça, quarta-feira a gente começa a ver os dados de inflação tomando conta da semana, e aí na quinta, sexta vai depender um pouco dos dados que foram divulgados na China, como também a bateria de dados que foram divulgados nos Estados Unidos, beleza? Falando agora com vocês sobre um fato curioso relacionado ao mercado cripto, completamos o primeiro ano de existência dos ETFs de Bitcoin em mercados spot. E nesse primeiro ano vimos os principais gestores de ativos do mundo acumulando mais de 1,1 milhões de Bitcoins. Para você ter uma ideia o quão representativo é isso representa para a gente hoje, com mais ou menos ali 19,8 milhões de Bitcoins em circulação, cerca de 6 e pouco %. Por quê? Porque
Porque se a gente for considerar que desses 19,8, cerca de 4 milhões já estão perdidos, que foi o estudo que foi feito em 2020, para você que não sabe, dos 21 milhões de bitcoins que sempre vão existir, cerca de 4 milhões já foram perdidos lá no seu início. Muita gente ganhava bitcoin de graça, perdia a carteira, enfim, não vou entrar muito nesse tema, mas para vocês terem uma ideia, esses bitcoins que foram acumulados no primeiro ano representam mais de 5% do supply total. Só para você ter uma ideia do que isso aqui significa, ou seja, estamos falando de um ano, primeiro ano. Agora imagina se a gente for pegar isso aqui numa escala de 10 anos. Você tem alguma dúvida que isso aqui vai trazer um potencial absurdo de ganho de preço para o Bitcoin? Eu não tenho nenhuma, isso aqui é apenas o começo. E agora, finalizando o nosso vídeo de hoje, o primeiro vídeo de 2025, meu aqui de forma aberta no canal, eu trago um lembrete importante, a Deriv, aquele protocolo de futuros que eu falei com vocês algumas semanas atrás, há cerca de 25 dias atrás. Restam apenas 2 dias e 18 minutos para o fim da campanha aqui do protocolo. No momento que acabar essa campanha, eles vão fazer o lançamento do token DRV e quem participou aqui desse protocolo tende a receber uma parcela aí desse airdrop. Quanto mais você operar aqui dentro e gerar volume, pagar taxas, mais pontos você acumula. Se você não está entendendo muito o que eu estou falando, eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo que eu expliquei de forma completa aqui sobre esse protocolo. Ainda restam 2 dias aqui para você, de certa forma, movimentar, o que é tempo suficiente aí para você construir algum volume que tende a te dar aí um certo airdrop, beleza? Então vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lembro novamente sobre o que eu falei no início do vídeo, sobre esse vídeo aqui que é bem importante. Isso aqui vai salvar muita gente que utiliza, né, os seus aplicativos de cripto no telefone. Poderia ter me salvado, tinha outros mecanismos, mas se eu tivesse o que eu explico nesse vídeo aqui, possivelmente eu dormiria muito mais tranquilo, beleza? Fico por aqui, agradeço a você que ficou comigo até o fim desse vídeo e te encontro numa próxima.